A introdução diz assim: nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo, mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, o avivamento, vindo através do Senhor Jesus, ele, como vimos, perpassa toda a história. É interessante que o Evangelho significa boas novas, notícias boas, notícias agradáveis, notícias salvíficas que o Senhor Jesus, ele trouxe. Não somente para Israel, que observe que o avivamento no Antigo Testamento era voltado somente para Israel. Agora não somente para Israel, mas para o mundo inteiro, para todas as nações. O Evangelho, essa mensagem de boas novas, ela não se limitou somente à nação de Israel, mas para todas as demais nações. E aqui diz, para proclamar a mensagem de boa nova a Israel e o mundo. Não se limitou somente ao povo de Israel. E aqui, o avivamento, falei aqui domingo passado, na conclusão, que em 2000, no primeiro trimestre do ano de 2000, nós tivemos uma lição sobre avivamento. Praticamente 23 anos, nós estamos tendo uma lição novamente voltada. Lá, bem mais detalhada, e aqui resumiu o Antigo Testamento e aqui no Novo. Só que no Novo Testamento nós vamos ter algumas lições que vão falar de alguns personagens do Novo Testamento. Primeiro ponto, o primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. E aqui quando se fala dos 4 evangelhos, que são 4. 3 sinótico e 1 que não é sinótico, que é o caso de João. Para nós entendermos os evangelhos, para quem foi escrito, a quem foi destinado, precisamos retornar lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Ali fala daquele querubim que ele havia rosto diferente. Havia rosto de águia, né? Outro de homem, outro de leão e outro de boi, é isso? Depois nós vemos isso em Apocalipse capítulo 4, falando exatamente desses seres com essa aparência. E ali prefigura os 4 evangelhos. E aqui o primeiro evangelho que retrata o avivamento, falando do avivamento no Novo Testamento, é o avivamento em João. João, ele é o evangelho o último que foi escrito. E ele foi escrito para os judeus, ou aliás, para a igreja em colônias romanas, dominado pelo Império Romano. Havia algumas colônias que haviam aceitado a Cristo, e ele agora escreve para esses irmãos. O último evangelho a ser escrito, como diz aqui, aproximadamente do ano 80 e 95 depois de Cristo. E esse evangelho, ele foi escrito revelando Deus, mostrando Jesus Cristo como Filho de Deus. É por isso que ele é comparado como o rosto de águia, porque a águia, ela vive no céus, espaço.
É como algo que vem do alto. E aqui revelando que Jesus veio de Deus, Pai. Ele veio a essa baixa terra para cumprir o plano da redenção, mas revelando Deus, o lado divino de Cristo. Nós vamos ver nos evangelhos, revelando o lado humano, como foi o caso de Lucas, mas aqui ele foi revelando o lado divino. Então foi escrito para a igreja. Apesar de colônias pequenas, na época, o evangelho não tinha alcançado uma proporção tamanha, mas foi escrito para esses irmãos, revelando Deus, o Logo de Deus, sendo revelado à humanidade. E aqui o evangelho de João, ele trouxe esse avivamento. Por que ele não é considerado um evangelho sinótico? Porque quando se fala sinótico, aquilo que é a repetição, aquilo que é a mesma coisa. Então, aquilo que, se observar no Mateus, Marcos e Lucas, muitas coisas estão repetidas. Então, por isso que é sinótico. Um conjunto de informações com o mesmo sentido. E João não é diferente. João, ele já foi escrito, já revelando algo. Pastor, mas tem informação que tem João, que tem nos outros evangelhos, que foi a multiplicação dos pães, mas passagens únicas, né? Diferente dos demais evangelhos. E João trouxe o avivamento para um povo que era desprezado. Aqui Jesus já revelando que ele não veio só para os judeus, ele veio para todos. Quando chegou a notícia diante do Senhor Jesus, que os fariseus haviam observado de que Jesus estava, a popularidade dele estava mais do que João, estava crescendo, estava havendo mais discípulos, estava havendo alguém sendo mais pessoas batizadas do que no período do profeta João Batista. E aquilo ali, Jesus saiu daquele foco, que hoje, no dia que nós estamos vivendo, se a pessoa está numa popularidade alta, ele não quer, ele quer manter ela, ele quer que seja chamada a atenção, ele quer que seja visto. E Jesus, não se preocupava com popularidade. O que ele faz? Ele sai daquela localidade e vai para outra. Aí ele vai para um lugar que ele não era popular. Ele vai para Samaria. Disse, é necessário que passasse por Samaria. Ele sai, ele entra para a Judéia, ele vai e para naquele lugar. Era necessário que ele passasse. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é a diferença dos judeus para o samaritano, termo espiritual? Diga isso? Nenhuma. Não havia espiritualmente nenhuma diferença. Havia uma rejeição dos judeus para com os samaritanos. Por quê? Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. Quem encontrar para ler. Zé Maria, encontrou? Vai ler. Isso. O rei da Síria trouxe sediava Amate, Será, Carrão, e a ser habitada a cidade de Samaria, lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria de herança e habitaram nas cidades. Então tá aí. O misticismo que houve do povo de Samaria com esse povo que o rei da Síria trouxe, e houve essa mistificação. É por isso que havia essa diferença de eles não se dar bem, os samaritanos com os judeus. E todos consideravam com os mesmos direitos de herança. Todos tendo a lei como a sua base, né? Tendo o Pentateuco como a sua regra de fé. Mas os judeus se consideravam superior aos samaritanos.
era um povo rejeitado. Quando Jesus chega ali, próximo de Sicar, que ele para ali naquele poço, que ali onde Jacó havia furado, onde ele era a sobrevivência da sede tanto da família como dos animais, ele para ali. Diz que era quase a hora sexta, ou seja, quase o meio-dia. O discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E ali a leitura que nós vimos aqui, a leitura bíblica em classe, diz que Jesus, ele, se você ler os versículos anteriores, diz que ele teve fome, cansado, como um ser humano, mostrando. Que abra sua Bíblia aí, em João. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 4. Vê o versículo 4 em diante. João, que aqui só está do 7, a lição começou do 7. Você pegar lá do início, vê o que diz o 4, 5 e 6. O que diz o versículo, capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Sim, continue. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Sim, pode continuar. Estava ali a ponte de Jacó, Cansado, fadigado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Isto veio uma mulher samaritana tirar água, disse Jesus. Sim, de beber. muito bem. Tá aí. Jesus parou ali, o discípulo falou, e agora chega essa mulher para tirar água. E quando ela chega ali para tirar água, Jesus pede a ela que desse de beber. Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E é sempre, amado, a iniciativa da salvação sempre foi da parte de Jesus. Sempre é da parte de Deus. É Ele que toma a iniciativa para salvar a humanidade. Iniciativa dele. O projeto foi dele e agora Jesus, como assim, quebrar o gelo, começar um diálogo com aquela mulher. Ele vai e pede a ela que desse de beber. E imediatamente aquela diferença, a falta de comunicação que havia ele, a rejeição, ela lança logo a rosto aqui de Jesus. E disse à mulher samaritana, como tu sendo tu judeu, pede-me de beber a mim que sou mulher samaritana. Então, a primeira coisa, como é que tu vem conversar comigo, pedir água a mim? Aí Jesus vai, ali quando a Jesus respondeu Jesus, se tu conhecera, a mulher estava cega, o pecado ele traz cegueira, o pecado ele tira a visão da pessoa. Ele diz, se tu conhecera o dom de Deus, ou seja, a dádiva de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, agora mudava a situação. É tu que me pediria água. Em vez de eu te oferecer, em vez de eu te pedir, agora sim, mudava a situação. Você agora que ia me pedir água. E ele vai dizer aqui, e tu pediria e te daria água viva. Aí a mulher ainda estava ainda cega. A visão dela não tinha, a palavra não tinha entrado ainda no coração dela. Foi quando ele disse a mulher, agora que já começou a mudar. Você observa, primeiro ela falou, tu, como sendo tu? Aqui ela já diz assim, agora no versículo 11, e disse a mulher, Senhor, aqui já mudou o tratamento, diz, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, e onde, pois, tem água viva? Aí Jesus aí ela vai dizer, temos tu maior que Jacó? Quem foi que cavou, que bebeu, toda a família? Aí Jesus responde, e disse-lhe, qualquer que beber
dessa água tornará ter sede. Aquela água do poço. Aquela velha água, quem continua bebendo dela sempre vai ter sede. Mas ele disse, agora, versículo 14. Esse versículo 14 tem uma história interessante na minha vida. Com esse versículo 14. Em rápidas palavras aqui. Eu havia aceitado Jesus, estava com 15 dias de crente. E eu estava num culto domingo à noite, culto de missão. E quem estava dirigindo o culto me deu uma oportunidade. Eu tive minha primeira oportunidade com 8 dias de crente. Não conhecia nada da Bíblia. Nunca tinha lido a palavra de Deus. E nesse 15 dias depois, eu abro a Bíblia nesse versículo. Não foi aquele negócio de te preparar, mas não conhecia nada da Bíblia. Abri a Bíblia neste versículo. Quando eu li esse versículo, o poder de Deus foi derramado na igreja. E eu li sem saber, sem graça, porque o poder de Deus sendo derramado na igreja, e eu li sem graça. E o que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? A igreja caiu, a graça de Deus, e o mistério entrou assim na igreja, falando em língua, alguém sendo renovado com a leitura deste versículo. Naquela mesma noite, o pregador que estava pregando disse assim: eu te escolhi no ventre da tua mãe para tu fazer a minha obra. E a partir daquele dia, eu ouvi aquilo ali, novo convertido, não tinha aquela noção daquilo ali. Aí veio assim, o trabalhar de Deus na minha vida. Toda vez que eu leio esse versículo, lembro dessa situação. Foi lá na Monte Sinai, lá onde é o refeitório da convenção. Então, Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E essa água foi a água que nós bebemos. Essa água que nós fomos alcançados por ela. É por isso que a transformação sacia a sede, preenche o vazio que há na vida do homem através dessa água. E diz: e dela fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Então a mulher, ela desejou dessa água. Quando ele desejou, o sentido dela era de não voltar mais naquele lugar, pegar daquela água. Só que Jesus vai e conversa com ela. Diz: vai lá, chama teu marido. Foi quando Jesus revelou para ela. Ela disse: olha, não teu marido. Disseste bem. Tu tivesse sim, que agora o que tem não é teu. Aí ele disse: eu vejo agora que tu és profeta. Já mudou totalmente. Meu irmão, não precisa alguém chegar a dizer que é profeta. Alguém vai ver na vida dele que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus, que ele é um instrumento na mão do Senhor. Não precisa alguém para pagar. Eu sou homem de Deus, eu sou um profeta. Não, deixa que alguém vai ver isso aí. E aquela mulher viu isso em Jesus Cristo. Eu vejo que tu és profeta. E imediatamente ela já foi, tinha que buscar água, deixa o cântaro, que ela disse: encontrei o Messias. Ela revelou que era profeta, ela entendeu que ele era o Messias. Quando Jesus disse: eu sou o que fala contigo, ela imediatamente abandonou tudo e foi até a cidade. Era uma mulher rejeitada pela sociedade, ela não tinha os mesmos privilégios que os demais, mas ela chegou lá e falou que tinha encontrado o Messias. Alguém deu crédito à palavra dela. O povo veio encontrar com o Senhor Jesus. Quando, depois que encontrar, disse: agora nós não cremos, não é porque tu falaste, é porque agora nós vimos, contemplamos. Ali houve um grande avivamento em Samaria. Samaria trouxe um grande avivamento através do próprio Senhor Jesus Cristo. O verbo de Deus, a mensagem viva, sendo pregada ali naquele lugar. Trouxe esse avivamento naquele dia. Depois teve outro avivamento em Samaria, que nós vamos ver lá na frente no livro de Atos dos Apóstolos. Então o primeiro avivamento foi em João, que é a figura da águia. Algo que vem do céu, algo que vem de Deus, revelando a natureza divina do Senhor Jesus. Segundo avivamento. O segundo avivamento, ele veio através do avivamento em Mateus. Em Mateus, o evangelho foi o primeiro evangelho que foi escrito. Não foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, mas foi o primeiro evangelho
que foi escrito. E o evangelho aqui, ele foi escrito para os judeus. Mateus escreveu para os próprios judeus, revelando o Messias, revelando o prometido das nações. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 4, versículo 14 a 17. Lê esse texto para nós entender. Mateus, capítulo 4, versículo 14 a 17. Diz o quê? Sim. Então Jesus veio para a situação que estava um caos, né? Então ele escreveu para os judeus e aqui revela Jesus como rei. E entra a segunda figura lá de Ezequiel, a figura de um leão. Leão, ele é considerado como rei. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Então a figura de um rei. Interessante que Mateus, ele não escreve usando a palavra Deus. Por quê? Ele escreveu para os judeus, a gente vê muito reino do céu, né? Em vez do reino de Deus, reino do céu. Porque o judeu não falava o nome de Deus em vão. Eles evitavam falar o nome de Deus assim, por qualquer coisa. Então ele fala mais no sentido do reino dos céus. Então ele escreveu para o judeu, por isso que tem genealogia. Ele pega toda a narrativa da história de Jesus para provar que ele era o Messias. Cumprindo o que o profeta Isaías havia profetizado, capítulo 9, de Isaías, versículo 1 e 2, falando desta promessa que Jesus vinha para essa situação, para este caos. Quando João foi preso, ele vai ali para Cafarnaum. E ali ele disse, o povo que estava sedento, um povo que estava numa sequidão espiritual. Agora vem o Senhor Jesus para saciar essa sede. Ali é a figura de como estava o mundo. E Jesus vai e sacia a sede daquele povo também que estava na sequidão. E aqui o comentador diz assim, e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então havia anunciado de quem era Jesus e esse texto que nós lemos aqui. O terceiro, avivamento em Marcos. Marcos, ele foi escrito para ainda o povo judeus, mas da diáspora, ou seja, aqueles que foram dispersos devido à perseguição. Marcos não teve convívio com Jesus, igual teve Mateus, teve João, não. Ele era um discípulo de Pedro. Ele era sobrinho de Barnabé e era um discípulo muito amigo de Pedro. Até quem passou essas informações sobre Jesus foi Pedro, que passou para Marcos. A fonte de pesquisa de Marcos foi Pedro. E o demais escrito histórico que havia estado. Então, Marcos escreve para os servos, porque ele escreveu para os romanos, povo que estava disperso em Roma. Ele escreveu para esse povo, e agora escrevendo para os romanos, porque os romanos estavam reinando. Então, todo estava sob o jugo dele. Então, todo mundo era servo do Império Romano. Então, ele escreveu mostrando Jesus como servo, daquele que veio servir e não para ser servido. E o comentador, o pastor Linaldo Renovato, ele apresenta que Jesus como 3 categorias de servo, né? 3 aspectos de Jesus como servo. Ele mostra ele como servo vencedor, né?
Não era um servo destruído, era um servo vencedor, que ele venceu as enfermidades, os demônios, a força da natureza e a própria morte. Por isso que ele foi vencedor. E também apresenta Jesus porque, como ser humano, como servo, ele foi sofredor. Ele sofreu as agulhas, as perseguições, tanto dos sacerdotes judeus, como do próprio discípulo dele, Judas, de quem foi o traidor, né? E a terceiro aspecto aqui apresenta Jesus como servo triunfante. Foi quando ali foi apresentado. E aqui entra a terceira figura, a figura a foto do boi. O boi é um servo, é um serviçal. E então a figura do terceiro evangelho é essa, como servo, um serviçal. Alguém, quem é servo não tinha genealogia, não era apresentar a genealogia de quem era servo, era um escravo, né? E Jesus, como servo, veio para servir. E a maior demonstração dele de servo foi ele demonstrando lá para os discípulos que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E como servo fomos alcançados. E aqui em Marcos existe algo interessante aqui em Marcos. Jesus como servo, quando as mulheres foram lá visitar lá o túmulo, que chegou lá não encontrou mais o Senhor Jesus, aí eles procuraram, quem procura? Não, já ressuscitou, não está mais entre nós, não está mais aqui no túmulo, o túmulo estava vazio. E eles mandou que eles fossem lá para Galiléia, não é isso? Vamos ver o texto? Vamos ler o que diz Marcos. Só os primeiros versículos. Marcos 16, 6 a 8. Vamos ver o que diz o texto? Marcos 16, 6 a 8. Então pode ler. Pode ler. 16, 6. Isso. Ele, porém, disse: ambos já frustrei, buscai Jesus Nazareno, foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, diz aqui no lugar onde pusemos. 7. Mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de volta para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Só tem. Então, nós vimos aqui que quando as mulheres foram lá, elas tiveram temor, acreditavam, sabe? Jesus tinha falado que ia ressuscitar, mas ali houve aquele temor, não encontraram ele. Mas ele mandou uma mensagem interessante que só Marcos resiste aqui. Disse chamar os discípulos e a Pedro. Por que a Pedro? Pedro estava desviado? Os discípulos e a Pedro. Como se Pedro não fosse discípulo. Por quê? Porque Pedro havia negado o Senhor Jesus. Pedro estava desolado. Pedro ele estava com remorso. Não o remorso de Judas, porque o remorso ele é perigoso. O remorso de Judas tirou a vida dele, ele tirou a vida. O Pedro estava, vamos dizer assim, estava triste, contrariado consigo mesmo. Ele estava isolado. Interessante que toda vez que o homem está isolado, o Senhor vai atrás dele. Elias não estava numa caverna? O Senhor Deus, o próprio Deus foi atrás dele. Pedro estava isolado. Deus sabia, Jesus sabia do potencial que tinha Pedro. Jesus, ele sabe do potencial que você tem. E ele disse, chamar os discípulos e a Pedro. Foi quando eles foram lá para Galiléia, encontrar com o Senhor Jesus. Pedro, ali, ele foi restaurado. Aí João registra essa passagem, esse encontro. Lá no capítulo 21, capítulo 20, né, de João. Foi aquele, depois, voltou aquele jantar, foi que Pedro foi restaurado. Disse, Pedro, tu me ama, tá? Aquelas 3 vezes.
Assim como ele havia negado 3 vezes, Jesus estava perguntando para ele 3 vezes se ele amava ele. E ele falou assim, ó, Senhor, no final ele já estava tão triste. Senhor, tu sabe tudo. Todas as coisas tu sabe. Pedro foi restaurado. O Senhor não esqueceu do Pedro. Deus não esquece dos seus. Deus, ele sabe daqueles que ele tem chamado. Então houve este avivamento de Marcos através da história de Jesus como servo. E Lucas também, ele não foi discípulo do Senhor, mas foi um grande historiador. E Lucas foi mais como homem, era um médico mais estudado, mais profundo, mais apurado. Ele buscou mais informação sobre o Senhor Jesus. E aqui, ele retrata aqui como Jesus homem. João falou como divino, ele aqui trazendo a humanidade de Jesus, o nascimento de Jesus, a forma que Jesus nasceu, a alegria que trouxe o dia que ele nasceu, narrando a história de Jesus como homem. E aqui é o outro lado da face, do rosto de homem. Aqui trazendo Jesus como homem. 100% homem, 100% Deus. E Lucas, ele é muito, digamos assim, metódico na sua especificação sobre o Senhor Jesus. Até porque ele escreveu para os gregos. E os gregos são muito detalhistas. E ele fez questão de narrar quem era o Senhor Jesus. Observa que a cultura dos gregos é diferente dos judeus. Até na genealogia, né? Porque de Mateus ele puxou lá do início. E já da cultura grega foi do último para trás, né? Já foi arrando o contrário. E mostrando os prodígios, os milagres do Senhor Jesus. Então Lucas, ele nos traz esse grande avivamento. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus como Lucas. Ele registra aqui sobre o Senhor Jesus. E no Jesus como avivamento, nós vamos estar navegando novamente em todos esses evangelhos na lição mais na frente, tá, irmãos? Não vamos nos prender muito aqui, porque depois nós vamos estar recapturando todos esses textos quando falando sobre o avivamento, a vida de Jesus. Jesus como avivalista. E o avivamento em Atos dos Apóstolos. Aqui é a confirmação do que Jesus havia instruído os discípulos. Jesus, perto da sua ascensão, ele reúne os discípulos e diz, permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O capítulo 1, versículo 4 e 5, ele fala sobre isso. Porque era necessário que eles fossem revestidos de poder para dar continuidade nesse avivamento. O avivamento era necessário que ele continuasse. O discípulo precisava deste revestimento. E ele vai dizer o seguinte, para que fosse o quê? As suas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então era necessário esse revestimento de poder. E eles permaneceram em Jerusalém até que do alto foram revestidos. Até o dia em que a igreja, digamos assim, ela foi inaugurada. Porque ela começou no deserto, lá com João Batista. Mas ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. E a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, estava cumprindo uma profecia de 835 anos, que Deus havia falado através do profeta Joel. Prova disso que quando Pedro toma a palavra, depois que o Espírito Santo veio, foram revestidos, ele vai e faz menção desse texto de Joel, cumprindo o que havia sido profetizado. A vinda do Espírito Santo para cumprir a promessa. Aí diz assim, esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhe a grande comissão. Que essa comissão ela não se limitou
somente aqueles discípulos. Ela chegou até nós, essa grande comissão de anunciar o Evangelho, de propagar este Evangelho, as boas novas de salvação. E aqui, a grande comissão para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Bom, avivamento, a pessoa imagina a pessoa que tem a palavra de Deus no coração. A pessoa que tem a palavra de Deus no coração. Ele anda em comunhão com o Senhor. Procura ter uma vida consagrada. Ele é avivado ou não? Porque a pessoa imagina avivamento, se não se estiver pulando. Ao lado da pia, reteté daqui. Não, isso não é avivamento não, mano. Avivamento é você ter uma vida equilibrada. A palavra de Deus no coração. Vigilância. Isso é o avivamento. O avivamento, quem precisa do avivamento é quem está morto. Se tornar vivo. Quem não encontrou o Senhor Jesus. O avivamento é para trazer essas pessoas. É para dar vida a essas pessoas que estão mortas. Nós temos uma vida avivada. Temos a presença do Senhor na nossa vida. Temos uma vida de santidade. Nós temos uma vida avivada. Quer ver a pessoa, eu preciso de um avivamento. Então você não está bem. Você não está bem. Você a lamparina está só a fagulhazinha, está quase apagando. Aí sim precisa de um renovo para manter a chama acesa. Então, o Atos dos Apóstolos, ele foi onde houve os grandes avivamentos depois desse dia de Pentecoste. Aí teve um avivamento 8 anos depois em Samaria, 10 anos depois na casa de Cornélio e 20 anos depois lá em Éfeso. Você vê que a pessoa imagina que os apóstolos, os acontecimentos foram assim, tudo sequencial, né? De imediato. Nesse ano, nesse mesmo ano, não. Teve período de tempo de um avivamento para outro. Se a gente for analisar na história já pós a Bíblia, história da igreja, quantos anos não passou de avivamento? Vamos pegar do Antigo Testamento para o Novo. Foi 400 anos de silêncio de Deus. Foi o período interbíblico, né? Foi quando apareceu João pregando, né, o Evangelho. Então, houve esses avivamentos, mas distanciado da igreja para cá, quanto tempo do ano 1200 e pouco até chegar 1910, houve um espaço de tempo muito grande, que veio o avivamento lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, que nós vamos estar estudando ainda no decorrer dessas lições. Exatamente. E o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Agora aqui nós precisamos dividir essas epístolas. Houve aqui as primeiras epístolas, as epístolas Paulina. Paulo escreveu 13, tem gente que diz que ele escreveu 14, porque inclui Hebreus. Hebreus foi um escritor anônimo, não tem nenhum registro de quem foi que escreveu. A Bíblia não diz que foi Paulo, então consideramos aqui, o comentador só considerou as 13 epístolas que Paulo escreveu. Ele escreveu algumas epístolas para a igreja e algumas epístolas para pessoas, destinadas a pessoas. Que foi o caso da Timóteo, 2 epístolas, foi Tito e Filemon, que ele escreveu para um obreiro, especificamente. Mas escreveu outras epístolas para a igreja, para a estrutura, para manter este avivamento, para manter o equilíbrio da igreja, a organização de uma igreja. Foi que ele escreveu essas outras epístolas. Um exemplo,
a igreja de Romana foi a carta aos Romanos foi uma carta de conscientização, mostrando a estrutura do plano de Deus para a salvação. E eu sempre digo, um novo convertido, pastor, qual o melhor livro para um novo convertido ler? A Romanos. A carta aos Romanos é o primeiro livro de que um novo convertido ele precisa estudar ela, porque ele revela o plano de Deus para a salvação do homem. O propósito de Deus está ali registrado na carta aos Romanos. E Corinto foi para organizar uma igreja que estava bagunçada, uma igreja dividida, uma igreja que havia dissensões entre os irmãos. Então a carta aos Coríntios foi para organizar aquela igreja. E trouxe a organização. A carta aos Gálatas, ali foi para retratar a diferença que havia dos judeus que haviam se convertido para os judeus que eram praticantes da lei, que queriam inserir os rudimentos da lei no cristianismo. Aí Paulo vai e escreve, não, esteja, pois, firme na liberdade que Cristo vos libertou. Não volte ao jugo da servidão. Então aquele que está em Cristo não precisa acrescentar mais nada. Por isso o fundamento da carta aos Gálatas. E fazendo a diferença de quem está das virtudes do fruto do Espírito e as obras da carne. Mostrando a diferença que havia. A carta aos Efésios, ela foi escrita para a pessoa buscar o Espírito Santo. Quando ele diz, enchei-vos do Espírito. Manter uma vida cheia. Dar prioridade à busca da presença do Espírito Santo. Porque a pessoa cheia da palavra, aprendendo do Espírito Santo, ele vai abrir mão de todas aquelas coisas que não agradam. Ele é um novo homem. Ele agora vai ter um novo viver. A guerra dele não é contra a carne e contra o sangue, não é contra os principados, as potestades do mal. Então a batalha dele é em oração. Essa é a carta aos Efésios. A carta aos Filipenses, que foi as cartas agora da prisão, que foi carta dos Efésios, Filipenses, Colossenses e a de Filemão estava preso. Paulo estava preso para ele escrever essa carta. Mas ela também foi uma carta de orientação. O que acontecia em Colossos? Havia um misticismo, que a pessoa lá adorava até anjo, né? Tem gente que diz assim, o Espírito Santo está aqui, Deus Jesus está aqui. Ninguém dá uma glória desse, mas diga que está entrando um anjo com a bandeja lá e distribuindo. Não precisa nem pregar. Diga, fala em anjo que o povo se alegra. E fala em Jesus, não sente nada. Fala em Espírito Santo não, mas fala que tem anjo entrando. Pronto. É legal a igreja lá de Colossos. A igreja de Colossos estava desse jeito. Talvez mais ou menos nesse aí. Então eles queriam cultuar, cultuavam até anjo. Uma festa aqui no congresso, no pregador. Para ser convidado os pastores das igrejas. O pastor Osiel vai aliás, morreu e a irmã Eliette assumiu a igreja. Eu estava sentado ali na tribuna. Aí o pregador falou, estou vendo um anjo nessa porta aqui, estou vendo um anjo nessa porta aqui, outro aqui. Rapaz, pastor Osiel, ele é rígido demais. O outro dia ele falou para mim assim, eu só não disse naquela hora, ficou com medo do anjo dessa ela não entrar e sair, né? Então, eu já vi pregador dizendo assim, eu quero um anjo aqui nesse lugar, eu quero outro ali, eu quero outro aqui, eu quero outro ali. O que diz Hebreus 1,14 aí? Rapidinho aí, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14 diz o quê? Hebreus 1,14. Entrou?
Não são porventura todos eles espíritos, filhos da luz, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pronto, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não, ninguém anda vendo anjo por aí, não. Existe agora, foi escrito para a Tessalônica, já era uma igreja que estavam preocupados com os mortos. O que ia acontecer com os mortos? E aí foi quando Paulo escreveu aquela carta, disse, não se preocupe não, que morreram em Cristo, fique tranquilo, eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento. No arrebatamento eles vão ressuscitar. E outra coisa também, cuidado para não apagar o Espírito Santo. Está uma igreja assim, aquela igreja silenciosa, não vê um glória a Deus, né? Quando dá o grande glória a Deus, olha para trás. Quem foi que glorificou, né? Não tem? Era a igreja de Tessalônica. Tá desse jeito. Aí Paulo, ó, cuidado, não apagueis o Espírito Santo. Não extingais ele. E ele incentiva a pessoa a ouvir de tudo, observar e reter o aproveitável. É o comer o peixe, né? Come a carne e deixa as espinhas. E tem as 8 epístolas, que são epístolas universais, que elas são assuntos voltados para a conscientização da igreja. Por que essas epístolas universais? Porque naquele tempo havia o gnosticismo, uma seita maligna, terrível. Hoje tem muitos aí que só mudar de roupagem, né? Mas eles combateram ferozmente o gnosticismo. E principalmente as epístolas de João. Quais são as epístolas universais? Elas, Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e Judas, né? São essas epístolas consideradas universais. E essas epístolas, elas trazem uma orientação, um aconselhamento muito bom. João, ele traz a primeira epístola dele, ela é muito rica. Observe o que diz capítulo 4, primeira epístola, capítulo 3 e o versículo 16, primeira epístola. Ele vai falar o que está lá nos evangelhos de João, que era exatamente o evangelho foi combatendo o gnosticismo, mostrando a superioridade de Cristo em relação àquela seita. E João, ele diz lá no capítulo 5 e versículo 4 da primeira epístola, quem é nascido de Deus vence o mundo. Mediante o quê? A fé. Então, nascido de Deus, ele vence o mundo. Que mundo é esse? É o sistema. Esse sistema que a Bíblia, o próprio João diz no capítulo 5, versículo 19, que jaz no maligno. Esse sistema é que nós temos que vencer ele. Não deixarmos ser influenciado por ele. Não deixarmos ser contaminado por ele. Porque o sistema é tudo aquilo que é o contrário à vontade de Deus. É tudo aquilo que vem nos tirar do nosso alvo, do nosso foco, que é o Senhor Jesus. Aí alguém diz, pastor, e a carta aos Hebreus? Qual foi a razão da carta aos Hebreus ter sido escrita? A carta aos Hebreus foi escrita o seguinte, ela foi escrita para uma colônia, para uns irmãos que haviam se convertido, quase que semelhante aos Gálatas, só que um pouco diferente. Quando a carta ela foi escrita para aqueles irmãos que haviam aceitado a Jesus e agora estavam sendo perseguidos pelos patrícios, ou seja, os próprios judeus, praticantes da lei de Moisés, queriam que eles continuassem com o mesmo rudimento, servindo a Cristo, mas praticando os mesmos rituais. Aí foi quando o escritor, Deus levanta esse escritor anônimo e mostra a superioridade, a supremacia de Cristo em relação a Moisés, aos rituais da lei, mostrando que Jesus era superior a todo aquele sacrifício que era feito no tabernáculo. O sacrifício de Cristo, ele foi o suficiente para cobrir e anular todos os demais sacrifícios.
Foi um sacrifício único. Na lei, todo dia o homem ofertava sacrifício pelos seus pecados. Uma vez por ano intercedia por todo. E Jesus, ele era oferta e ofertante. Entregou a si mesmo e apresentou-se diante de Deus, e Deus aceitou o sacrifício dele, por isso que foi único, não era mais necessário no sacrifício. Então a carta aos Hebreus, ela trouxe essa conscientização para aqueles irmãos, e como ela é universal, para nós. Hoje não tem crente supersticioso, eu tenho. Tenho crente ainda hoje, eu tenho que olhar meu horóscopo, saber se eu posso sair, posso fazer um negócio. Não. Hoje eu tenho que vestir de azul porque é um dia bom. Não. Hoje não preciso mais isso. Não preciso, não tenho mais superstição nenhuma. Eu levantar, eu tenho que pisar com o pé direito. Não tem esse negócio, não. A chinela, como é que é? Tira, tá emborcada, né? Eu não posso deixar a camisa avessa, não. A camisa avessa vai ficar mais fácil nós chegar a vestir, pô. Não tem esse negócio. Não tem isso, não. E, por último, aqui, das epístolas, Judas. Esse Judas, ele é meio irmão de Jesus, tanto Tiago como Judas, irmão parte de mãe. E esses meninos nenhum eram crentes nos dias de Jesus, nem Tiago nem Judas. Tiago, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, se não me engano, versículo 6 ou 7, que Jesus se revelou a ele, a Tiago. Tiago se tornou um pastor, tornou um crente de verdade, que ele era incrédulo, como os demais judeus. E Judas, ele se tornou também crente, e um dos escritores da epístola mais segura é dele. Ele faz um apanhado do Antigo Testamento, de tudo que não prestava, né? E fazendo uma comparação daquilo que era salutar. Então Judas, uma epístola ela é de admoestar, de advertência para nós. E o Apocalipse é a maior revelação do Senhor Jesus. Agora, não aquele Jesus sofrido, como pregam por aí, né? O Jesus cabisbaixo, todo ensanguentado. Não. Agora o Apocalipse revela um Cristo glorificado. Um Cristo agora na sua essência, na sua glória. Então o Apocalipse, ele revela aqui a Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas e aquilo que vai acontecer. Foi o que foi revelado a João. Nós estamos estudando aí toda terça-feira sobre o Apocalipse. Mostrou para João ele agora, como é que ele está. E como é que vai ser o final de todas as coisas. João teve um privilégio. João estava ali na ilha de Pátimo, isolado para ser morto. Estava ali, largado lá para morrer lá, estava lá como se fosse um malfeitor, porque estava pregando o evangelho. E o Senhor Jesus foi ter com ele. Mais uma vez, o Senhor, ele visita os seus. O homem está sozinho, isolado, ele foi lá. Não mandou ninguém, não. Ele mesmo foi lá. João estava lá, no culto de domingo. E João estava prestando um culto dele lá na ilha de Pátimo. Estava cultuando. O Senhor bate nele lá. Quando ele viu o Senhor glorificado. Aquele resplendor da glória dele. E ele disse, não temas. Aí ele falou do que foi passado e do que ele é, né? Do que ele é. E o que vai acontecer. João, tu escreve agora para as 7 igrejas. O retrato que está as 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas é uma demonstração dos nossos dias. Como é que está? Tem muitas pessoas que estão como a igreja de Éfeso. Perdeu o primeiro amor. Outros estão como a igreja de Sardes, Tiatira. Outros estão como a igreja de Esmirna. Mesmo passando por luta, mas ele está firme. Ele não abre mão. Sofrendo, mas não larga Cristo. Outros estão como a igreja de Laodiceia, à vontade. Eu não preciso de Deus, né? É a realidade da humanidade hoje. Outros estão como a igreja de Filadélfia. Ela vivendo ali
servindo ao Senhor. Duas igrejas que não teve reclamação. Esmirna e Filadélfia. Essa igreja o Senhor não teve reclamação, mas demais todinho teve. Então, um retrato do que está acontecendo hoje. E também no Apocalipse revela daquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Tem reservado para o seu povo. Então, o avivamento, em todos os sentidos dessas cartas, dessas epístolas e do Apocalipse. Porque Apocalipse é a consumação daquele que mantém uma vida avivada. Saber que a eternidade está reservada para ele. Amém? Então, o avivamento, todo avivamento foi mediante a palavra de Deus. Não tem avivamento sem a ministração da palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé.